Que bom estarmos juntos para olhar a história de cada santo e perceber o que cada um tem a edificar na nossa vida. O mistério da presença de Deus que se faz presente no coração de cada homem. Qual é o mistério de Deus que está presente no teu coração? Qual a história que Deus está realmente constituindo aí no teu caminho? Será que essa história também, daqui a um tempo, pode falar a muitos de nós e, sem dúvida, será um sinal de luz? Também vamos fazer isso com a vida dos santos, olhar para esse testemunho e crescer juntos. Lembro que todas as semanas temos postando vídeos no canal também sobre aquela dimensão dos escritos dos santos, aprofundando na vida deles, que nos levam ainda mais a enxergar este caminho de crescimento espiritual. Se esse é o teu desejo, vamos juntos nesse itinerário. Chegou a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. O santo de hoje, São Batista de Rossi, ele nasceu na província de Gênova, na Itália. Aos 10 anos ele foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, como aquele que auxilia, como aquele que trabalha ali para zelar pela casa, né? E por isso ele pôde também, neste momento, né, se deslocando para essa realidade, poder estudar, poder vivenciar. Ele passou depois disso a morar em Roma com um primo que já era sacerdote e estudava no colégio romano dos jesuítas. Lá ele se doutorou em filosofia, conviveu com os mais e melhores preparados, né, da geração dele, que se tornaram papas. Depois dos cursos de teologia que ele concluiu, ele foi se tornar ali membro dos dominicanos de Minerva. João Batista acrescentava uma excessiva atividade evangelizadora, né, na vida dele, mesmo, né, sendo ali um caminho de preparação, mesmo depois de sendo ordenado, ele queria sempre ir muito mais. Então, ia nos encontros dos jovens, das pessoas abandonadas e pobres. O que isso causou? Aquele esgotamento físico, né? Isso é muito comum hoje, né? Passarmos dos nossos limites. Aí ele adquiriu doenças graves, teve até ataques epiléticos, né? Doenças nos olhos, né? Quando ele se recuperou, né, ele voltou a conviver com pessoas em situações difíceis, né? Então ele queria, além de ir ao encontro desses mais pequeninos, ele não parou ainda de viver uma vida de radicalidade nem de penitência, mesmo diante da fragilidade do seu corpo. Quando ele foi ordenado sacerdote, né, e decidiu fundar a Pia União dos Sacerdotes Seculares, que dirigiu durante alguns anos, foi por lá que passaram assim ilustres personalidades do clero romano, alguns mais tarde, imagine você, que foram canonizados, ou seja, são santos da igreja. Entretanto, João Batista queria uma obra mais completa, por isso ele fundou e também dirigiu a casa de Santa Gala para rapazes carentes e a casa de São Luís Gonzaga para as moças carentes. Ou seja, o seu trabalho, o seu desejo de cuidado, né, pelo rebanho, principalmente por aqueles mais pobres, doentes, encarcerados, pecadores, não parava. Ele tinha um dom de conselho assim impressionante, era atencioso, paciente, né, com seus fiéis, e se formava assim aquela fila gigantesca, né? Lembramos aqui São Padre Pio, para poder confessar com ele, né, para receber dele um conselho. Por diante de toda a dedicação dele, toda a vida de penitência, toda a fragilidade, né, física, ainda ele encontrava tempo para ficar no confessionário e acolher aquela multidão de pessoas. Ele era aquele homem de uma força, vamos dizer, inesgotável, né? Ele dirigia tudo assim com muita doçura, firmeza, e onde houvesse um necessitado, ele ia ao socorro, levando sobretudo esse fervor, né, e a força espiritual. Aos 66 anos de idade, devido à doença, ele veio a falecer no dia 23 de maio de 1764, tão pobre que o seu enterro foi custeado pela caridade dos devotos. Ele não tinha nada simplesmente para poder colocar ali para pagar o seu velório. João Batista Rossi foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1881 e marcou a sua celebração através do dia da sua morte. Mais um daqueles santos da igreja que doaram tudo o que tinha a Deus. Um caminho de despojamento e de não parar naquilo que são as debilidades físicas, né? Uma das coisas mais difíceis é quando começam a surgir as debilidades físicas. É difícil rezar, é difícil, né, se concentrar, e você fica pensando muitas vezes, né, naquilo que você precisa parar para poder encontrar o equilíbrio.
E é óbvio, isso é muito importante, encontrar o equilíbrio entre aquela vida de oração e penitencial que possa levar à concretude também da obra de caridade. Mas alguns santos parecem que vão além disso, né? É uma história que vocês que vão acompanhar o canal vão perceber que Santa Teresa d'Ávila vai falar de uma forma mais profunda, mas nós vamos deixar isso para os vídeos que virão ainda pelo canal. Queremos, sobretudo, que você possa, junto com a vida desses santos, crescer na espiritualidade. Vamos juntos, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.